Olá, senhores, sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma questão muito importante, tá? Que está em todos os editais, esse tópico do concurso. É o seguinte: os crimes contra a administração. Eu vou pegar um crime, pessoal, que é praticado por funcionário público. Funcionário público, que é a corrupção passiva. Você tem de saber os núcleos do tipo, senhores: solicitar, receber e aceitar. Solicitar, receber e aceitar. Solicitar, receber e aceitar 10 vezes. Percebe que ele solicita, ele não exige. Porque se ele exigir, é o crime de concussão 316. Ele solicita. Solicitar, receber e aceitar. É um crime plurinuclear. Misto alternativo, por quê? Porque tem vários verbos. Se ele praticar mais de um verbo, ele vai responder por um único crime. Fechou? Maravilha. Mas funcionário público é corrupção passiva. Agora, e se o particular oferecer indevida vantagem ao funcionário público, ele vai responder por corrupção passiva? Evidente que não. O particular, ele vai responder por corrupção ativa, que está lá no 333 do Código Penal, que está lá no rol dos crimes praticados por particular. Quais são os núcleos do tipo do crime de corrupção ativa? Oferecer ou prometer. Corrupção passiva, funcionário público: solicitar, receber e aceitar. Corrupção ativa, particular: oferecer, prometer. Então vamos simular situações. O particular oferece indevida vantagem ao funcionário e o funcionário recebe. Quantos crimes temos? 2. Corrupção ativa e corrupção passiva. Ativa do particular que ofereceu e passiva do funcionário público que recebeu. Vamos lá. Segunda situação: o particular promete indevida vantagem ao funcionário público e ele aceita. Temos 2 crimes: prometer do particular, ativa, e aceitar do funcionário público, passiva. Agora, o funcionário público solicita indevida vantagem do particular e ele entrega. Solicitar e ele entrega. Ele dá. Dar é crime, senhores. Quais são os verbos do crime de corrupção ativa? Oferecer ou prometer. Dar não. Dar não, pessoal. Então, se o funcionário público solicitar e o particular entregar, ele der, só o funcionário público vai responder por corrupção ativa. Corrupção passiva, perdão. Por quê? Porque você não pode fazer analogia para prejudicar o réu. Beleza até aqui? Você não pode fazer analogia de norma penal incriminadora. Os núcleos do tipo de corrupção passiva do 317: solicitar, receber e aceitar. Corrupção ativa: oferecer ou prometer. Dar não tem. Beleza? Nossa, quer dizer que eu posso dar para o funcionário público? À vontade. Pode dar para o funcionário público. Não precisa ser vantagem econômica, inclusive, hein? Patrimonial, sexual. Pode dar à vontade. Eu sempre brinco. Fechou até aqui? Se ele solicitar e você der, pode dar à vontade. Só ele vai responder. Agora, o que você não pode é ficar se oferecendo, beleza? Se ele se oferecer, aí se você se oferecer, é corrupção ativa. E se ele aceitar, é corrupção passiva. Beleza? Até aqui? Cuidado, senhores. Você não pode fazer analogia em malam partem de norma penal incriminadora. Beleza? Até aqui? Muito bem. Você oferece indevida vantagem ao funcionário público e ele aceita. Agora, se ele solicitar e você entregar, é só corrupção passiva 317. Você não pode esquecer nunca, porque o legislador, ele esqueceu de colocar o verbo dar. Ele viu que ele esqueceu, ele colocou lá no 343, que é corrupção ativa de testemunha ou perito. Aí tem oferecer, prometer ou dar. Beleza? Nossa, eu não posso dar para testemunha. Aí não. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, não. Beleza? Tem mais um aqui, ó. E ó, lá no 337B, que é corrupção ativa de funcionário público estrangeiro, né? Corrupção ativa em transação comercial internacional. Olha os núcleos: oferecer, prometer ou dar. Então, pessoal,
O 333, corrupção ativa clássica nossa, oferecer ou prometer, beleza? O 343, que é corrupção ativa de testemunho ou perito, oferecer, prometer ou dar. 337b, corrupção ativa em transação comercial internacional, oferecer, prometer ou dar, beleza? Não faça analogia em malam parte, belezinha até aqui? Agora, senhores, vamos voltar. O particular oferece, o funcionário público aceita. Legal? Consumou. Praticou o verbo aqui. Não precisa o funcionário público retardado deixar de praticar o ato ou praticar contra a lei. Por quê? Porque o crime, ele é formal. Agora, se o funcionário público retardar, deixar de praticar o ato ou praticar infringindo o dever funcional, você concorda que é mais reprovável essa conduta? Claro que sim. Então, o código não esqueceu também. Você vai aumentar a pena do crime. Olha lá, se o funcionário, olha lá o 317, parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda, deixa de praticar. Agora, senhores, existe indevida vantagem, existe corrupção passiva sem indevida vantagem? Porque você só imagina a grana, impressionante, né? Tá errado. Existe? Existe. Beleza? Que está lá no parágrafo 2º. É o funcionário deixa comigo, o funcionário macaco gordo, o funcionário quebra galho. Ele cede a um pedido ou influência, dá um jeitinho na situação do sujeito. Ele cede a um pedido ou influência de outrem. Beleza? Não existe corrupção ativa. Eu chego pro funcionário e falo, dá um jeitinho na situação do rapaz. Dar um jeitinho na corrupção ativa. Corrupção ativa é oferecer e prometer. Beleza? Mas, se o funcionário der jeitinho, ele cedeu a um pedido de terceiro. Você concorda comigo? Ele vai responder por corrupção passiva privilegiada, 317, parágrafo 2º. Mas qual a diferença entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação 319? Simples. Prevaricação tem interesse, tem sentimento pessoal. Dá um jeitinho na situação do rapaz. Aí ele dá um jeitinho. Ele não quer prejudicar nem beneficiar esse rapaz. Corrupção passiva privilegiada. Tudo certo? Agora, ele está investigando o primo dele. Opa, ele retarda, deixa ele praticar, pratica contra a lei. Beleza? Para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Aí é prevaricação do 319. Fechou, senhores? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Sucesso, tchau!